Sexta-feira, 13, é definitivamente um dos maiores filmes slasher de todos os tempos, e o icônico personagem Jason Voorhees apenas acrescenta à popularidade do filme. Enquanto Jason é famosamente conhecido por sua máscara de hóquei característica, ele possui várias outras características fisiológicas que o destacam entre outros vilões slasher. Após se afogar no Crystal Lake e ressurgir como essa entidade horrível, Jason notavelmente participou de inúmeros filmes da franquia, e seu personagem também passou por algumas mudanças ao longo do tempo. Hoje, exploraremos todos os detalhes fisiológicos insanos deste assassino psicopata e contaremos tudo sobre sua anatomia. Antes de entrarmos em nossa explicação, temos um pedido muito pequeno. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, nos apoie se inscrevendo em nosso canal. Este é um pequeno clique para você, mas para nós significa muito. Obrigado. Vamos começar. Como é o rosto dele por baixo da máscara? Embora Jason Voorhees seja conhecido pela máscara de hóquei em seu rosto, os fãs da franquia se lembrarão do rosto real que ele esconde por baixo da máscara. Jason Voorhees é conhecido por seu rosto. Ele tem um rosto que tem sido a máscara. Enquanto os filmes guardam seu desmascaramento até a cena do clímax, o rosto desmascarado de Jason nunca foi o mesmo em toda a franquia. No Friday the 13th Part 2, Jason tinha cabelos longos e uma barba por baixo da máscara, o que não era uma de suas aparências mais famosas, mas ainda conseguia assustar a audiência. Na terceira parte, Jason teve uma revelação de rosto bastante icônica, onde foi retratado como uma pessoa alta, careca e musculosa com um olho deformado. Ele também tinha um sorriso assustador, muito mais inquietante do que sua máscara de hóquei. O filme do capítulo final foi lançado em 1984, mostrando Jason com uma aparência ainda mais aprimorada, onde Ted White o retratou. O artista de efeitos especiais Tom Savini trabalhou duro na aparência de Jason neste filme, especialmente na parte em que Jason é atacado por um facão na cabeça e depois aparece com um rosto deformado e ensanguentado. A quinta parte da franquia mostrou uma versão diferente desse personagem, onde um paramédico chamado Roy Burns usaria uma prótese para fazê-lo parecer Jason. Após essa aparência decepcionar os fãs, a próxima parte marcou o retorno de Jason com força, onde ele foi revelado com uma aparência deteriorada e morta-viva, que o fazia parecer um zumbi. A sétima parte da franquia solidificou ainda mais o visual zumbi de Jason, onde ele apareceu em uma forma ainda mais horripilante e perturbadora. Ele tinha um rosto deformado com dentes em decomposição e características danificadas, e Jason estava em sua forma mais morta-viva. A próxima parte mostrou o rosto de Jason com algumas características viscosas, onde sua pele parecia estar derretendo. Houve também um filme de reinicialização lançado em 2009, que prestou homenagem à forma humana de Jason, onde inicialmente ele usava uma máscara de saco, em vez de uma máscara de hóquei. O segredo por trás de suas órbitas oculares danificadas. Na quarta parte desta franquia, Friday the 13th, o capítulo final, Jason foi esfaqueado nos olhos com um facão, o que causou danos permanentes ao seu olho esquerdo. Os diretores dos filmes futuros mantiveram esse detalhe em mente, razão pela qual Jason era frequentemente visto com uma órbita ocular danificada. Em Jason Goes to Hell, os diretores cometeram um pequeno erro, mostrando seu olho direito danificado, em vez do esquerdo. No entanto, esse erro foi corrigido em breve, e o próximo lançamento mostrou o olho esquerdo de Jason como danificado mais uma vez. Por que Jason usa uma máscara? A máscara de hóquei de Jason tem sido uma de suas características definidoras. Os fãs frequentemente se perguntaram por que ele tem uma máscara tão única. Foi uma tradição entre os vilões, slasher, usar uma máscara, especialmente nas décadas de 1970 e 80, e Jason Voorhees estava entre esses vilões que formaram uma identidade duradoura com suas aparências mascaradas. Após o jovem Jason aparentemente ter se afogado até a morte, ele usava sua máscara para esconder seu rosto deformado, como costumava fazer antes de sua morte aparente. Ele tinha hidrocefalia e várias deficiências mentais e preferia manter o rosto escondido para evitar que as pessoas o olhassem e lidar com suas inseguranças. Após sua suposta morte, Jason retornou ao mundo como um ser chamado de morto-vivo, e inicialmente costumava usar um saco de estopa sobre o rosto. No terceiro filme, Jason finalmente conseguiu colocar as mãos na máscara de hóquei que ficou com ele por eras. Embora alguém pudesse pensar que deve ter havido uma razão específica para essa máscara em particular, foi apenas uma coincidência.
A equipe estava testando a iluminação, mas não queriam aplicar maquiagem apenas para alguns testes. O supervisor de efeitos 3D tinha alguns equipamentos de hóquei no set, e ele propôs que o personagem de Jason deveria usar essa máscara temporariamente. A máscara aprimorou a aparência de Jason e deu ao seu personagem uma vibe assustadora. E decidiram moldar uma nova máscara de hóquei e adicionar alguns triângulos vermelhos para melhorar sua aparência. Jason pode trocar de corpos? Embora Jason já tenha um monte de superpoderes e habilidades legais, sua capacidade de trocar de corpos e transferir sua alma para o corpo de outra pessoa é definitivamente uma de suas habilidades mais legais. Isso foi especialmente visto em Jason Goes to Hell, The Final Friday, revelando que o mal reside no coração de Jason e que ele poderia usá-lo para possuir outros. Quando um médico legista come o coração de Jason neste filme, a alma de Jason é transferida para o seu corpo e faz com que ele se torne mau. Esta cena causou grande agitação, e até o ator que interpretou o médico legista quase vomitou ao comer este coração artificial feito de gomas. Jason Voorhees pode reproduzir-se? O que acontecerá se ele criar um filho? Jason tinha claramente alguns problemas de intimidade, e muitas vezes tinha como alvo adolescentes ou jovens que procuravam relações íntimas para serem suas vítimas. A morte de Jason quando era criança deveu-se à negligência do conselheiro do acampamento com ele, pois estavam ocupados a ter relações íntimas enquanto ele se afogava até a morte. Depois de ressuscitar, Jason desenvolveu um ódio pelas relações sexuais e chegou a punir os jovens que se envolviam em tais atividades. Considerando o fato de Jason ter aversão à intimidade física, é altamente improvável que ele participe em tais relações ou se reproduza. Vale ressaltar que Jason é um morto-vivo, o que levanta a possibilidade de ele nunca se reproduzir ou ter filhos, mesmo que venha a mudar de ideia. Além disso, Jason não demonstra preparo mental para criar ou cuidar de uma criança. Mesmo assim, caso adotasse uma criança ou assumisse a responsabilidade por ela, permaneceria incapaz de prover sustento, alimentação e cuidados. Embora Jason possua a capacidade de eliminar praticamente qualquer pessoa ou coisa, ainda lhe falta a habilidade de oferecer cuidado a eles. A criança teria que crescer por si só, e há uma grande probabilidade de ela desenvolver um senso difuso de certo ou errado. Isso aumentaria as chances de a criança se tornar um sociopata após viver sob a influência de Jason. Apesar dos problemas de Jason com a intimidade, o livro Crystal Lake Memories e a terceira parte desta franquia insinuaram que Jason havia forçado Chris. No entanto, várias teorias de fãs surgiram, com alguns acreditando que Jason nunca cometeu tal ato, e que tudo isso é puramente teoria de fã. Por outro lado, alguns acreditam que ele pode ter forçado outras vítimas também. Uma outra teoria sugere que os criadores planejavam mostrar uma cena em que Jason forçava Chris, mas a atriz que interpretava Chris se recusou a participar, e eles decidiram deixá-la. A cena mais complexa, no entanto, sugeria que Chris se sentia violada, e seu namorado afirmou posteriormente que ela não permitiria que mais ninguém a tocasse. Enquanto alguns fãs ainda mantêm sua posição e insistem que Jason não forçaria uma vítima, outros argumentam que Jason é inerentemente um personagem maligno e que nada pode ser excluído. Neste filme, os criadores pretendiam mostrar que Jason havia forçado Chris durante um encontro anterior na história. Queriam apresentar essa cena no final do filme para que o público ficasse satisfeito ao ver o destino de Jason após conhecer suas ações. No entanto, acabaram decidindo contra isso, pois ficaria muito sombrio, e optaram por uma cena complexa que concedia a Jason o benefício da dúvida. Você sabia que Jason sofre de uma estranha e rara doença? Jason nasceu com a condição conhecida como hidrocefalia, uma doença bastante rara que ocorre em alguns humanos. A hidrocefalia forma um acúmulo significativo de fluidos no crânio, exercendo pressão sobre ele e moldando sua forma. Essa condição também comprime o cérebro de uma pessoa, resultando em deficiências mentais. A infância de Jason foi predominantemente passada em isolamento, após sua mãe decidir mantê-lo afastado da sociedade e até mesmo impedir que ele frequentasse a escola. Jason tornou-se muito próximo dela após passar todo o tempo com ela. Isso eventualmente o levou a agir de maneiras antissociais e exibir tendências violentas.
Jason manteve o rosto coberto por quase toda a sua vida para evitar que os outros percebessem sua condição. Surpreendentemente, ele era inteligente para um demônio morto-vivo. Ele demonstra inteligência e habilidades de alto funcionamento ao perseguir suas vítimas, e até mesmo arma armadilhas bem pensadas para capturá-las. Ele tem até um bom senso de direção e planejamento estratégico, apesar de todas as suas deformidades físicas, e consegue conter cuidadosamente suas vítimas para evitar detecção. Ele também consegue se locomover bem pelos lugares, e sempre encontra o caminho de volta para Crystal Lake, independentemente de quão longe ele tenha se afastado para atacar suas vítimas. Ele também atacava suas vítimas de maneiras únicas, e era sempre criativo em seus feitos. Jason também era uma pessoa muito criativa, e era muito bom lidando com assassinatos. Jason nunca escolhia duas pessoas da mesma maneira, sendo habilidoso em executar esses assassinatos, e até mesmo organizar os corpos mortos como bloqueios. Ele também era bastante sorrateiro, e não tinha dificuldade em escapar de uma cena ou fazer sua presença passar despercebida antes de finalmente encurralar suas vítimas e pegá-las de surpresa. Quão incrivelmente poderoso é Jason! Após se transformar em um ser morto-vivo ou zumbi, se preferir, Jason ganhou força sobrenatural, e suas habilidades físicas foram grandemente aprimoradas. Ele era capaz de pegar o corpo de uma pessoa e arrancar seu coração de sua cavidade torácica com apenas um único soco, sendo forte o suficiente até para socar concreto ou metal. Jason poderia decapitar alguém com apenas um soco e até quebrar membros ou corpos inteiros rasgando-os ao meio com as próprias mãos. Jason já até arremessou um homem com um único golpe e desprendeu seus braços do corpo, chegando a esmagar o rosto de uma garota no metal com apenas uma mão. Ele cometeu atos muito brutais com a ajuda de suas habilidades físicas, e uma vez torceu a cabeça de uma garota e matou 3 pessoas de uma vez ao cortar um corpo através de todos os seus corpos simultaneamente. Ele também era resistente à dor e conseguia suportar ferimentos fatais sem morrer, ou mesmo sentir dor após se transformar em sua forma zumbi. Jason era essencialmente imortal, e não sofria de doenças físicas ou mesmo envelhecimento como os humanos regulares. Ele possuía durabilidade sobrenatural e conseguia suportar qualquer ataque direcionado a ele. Mesmo quando morria após ser atacado, Jason sempre conseguia regenerar qualquer parte do corpo ferida e se restaurar. Jason vem gradualmente crescendo em altura ao longo do tempo. A imponente presença de Jason é uma de suas características mais assustadoras, e parece que o personagem de Jason também tem crescido progressivamente em altura com o tempo. Quando Warrington Gillette interpretou Jason em Sexta-feira, 13 parte 2, o personagem tinha aproximadamente 1,85 de altura. Mais tarde, Richard Booker interpretou o personagem na terceira parte, sendo ainda mais alto, com uma altura de 1,91 de altura. A altura de Jason continuou aumentando ao longo da franquia, com Kane Hodder interpretando o papel na sétima parte e medindo 1,92 de altura. Derek Mears foi a pessoa que interpretou o personagem em 2019 e tinha uma altura de 1,96 de altura. Jason consegue nadar depois de morrer afogado? Depois de ser facilmente afogado até a morte no Crystal Lake por um grupo de valentões, ele de alguma forma adquiriu a habilidade de nadar ao retornar como o notório assassino mascarado. Embora não pudesse nadar antes disso, Jason podia nadar a uma velocidade sobrenatural e até ganhou a capacidade de caminhar sobre a água posteriormente. Enquanto Jason podia nadar na água, sua morte fez com que desenvolvesse um medo irracional da água, e ele foi derrotado uma vez quando Tommy o acorrentou ao fundo do Crystal Lake. Jason possui uma imunidade de nível divino. Jason é essencialmente imune a todas as formas de doenças humanas, venenos, bactérias, vírus ou qualquer tipo de enfermidade. Ele também é imune aos efeitos do vírus. Há apenas uma exceção a isso, que é quando ele pode ser sedado e colocado para dormir. Isso foi visto no filme Freddy vs. Jason, onde Freddy possuía Jason e o injetava com 2 seringas de sedativos. Além disso, Jason essencialmente tem uma imunidade de nível divino, e bactérias ou vírus comuns não podem prejudicá-lo. Jason é imortal? Como ele pode ser derrotado? Mesmo que Jason tenha morrido no início da franquia,
Ele retornou como um ser morto-vivo e mortal que nunca pode ser verdadeiramente morto. Ele nunca poderá sair da franquia. Ele terá que permanecer como um homem jovem e forte, sem ser afetado pelo envelhecimento ou doenças físicas, sendo essencialmente invencível. Jason pode ser atacado por seus oponentes usando armas como armas de fogo ou facas, mas ele possui habilidades regenerativas extraordinárias e sempre pode se recuperar de qualquer ferida. Ele tem uma aparência semelhante à de um zumbi e alguns ossos expostos que parecem estar se deteriorando. Embora isso indique que as habilidades regenerativas de Jason não sejam perfeitas, não é garantido que ele morrerá de deterioração um dia, já que ele sempre pode curar qualquer dano significativo em seus tecidos em uma taxa acelerada. Jason é diferente da maioria das entidades demoníacas mortas-vivas e foi morto e revivido várias vezes ao longo da franquia. Sua alma demoníaca também pode passar de pessoa para pessoa por meio de uma figura grotesca conhecida como um Hell Baby, que pode assumir o corpo de sua vítima e destruí-la. Para permanecer imortal, Jason continua a possuir pessoas de sua linhagem sanguínea, e foi revelado que sua mãe fez um pacto com o diabo para reviver seu filho depois de sua primeira morte. Isso ocorreu em um crossover entre Sexta-feira 13 e a franquia Evil Dead, onde um demônio do mal se comunica com os vivos, com a ajuda do livro Necronomicon. A mãe de Jason usou o mesmo livro para trazê-lo de volta à vida, o que apenas solidifica a teoria de que ele permanecerá imortal. No entanto, Jason é morto em várias ocasiões nos clímax dos filmes. Certa vez, Tommy Jarvis atacou Jason com um facão várias vezes e até mesmo o acorrentou ao fundo de um lago para matá-lo. Ele já foi explodido e enviado ao inferno por magia, mas Jason sempre retorna à vida após se regenerar. Embora Jason possa ser temporariamente derrotado, ele nunca pode ser verdadeiramente erradicado e continuará a encontrar maneiras de retornar. Resumindo, Jason Voorhees desempenhou um papel significativo no sucesso da franquia Sexta-feira 13, e é indiscutivelmente um personagem fascinante. Ele também possui muitas características fisiológicas extraordinárias, e permanece um dos vilões de terror mais icônicos de todos os tempos. Qual é a sua opinião sobre Jason? Certifique-se de compartilhar este vídeo e de comentar e de se inscrever no canal. Um abraço aqui do Saiba Nerd.